A ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, apresenta a partir de agora mais um Diálogo Espírita. Sejam muito bem-vindos. O terrorismo amedronta, mata e mutila. As causas visíveis já são bastante conhecidas, mas haveriam outras causas? A influência espiritual, cúmplices e mentores espirituais, seria possível? É o que nós vamos ver no nosso quadro inicial do programa de hoje. Na ordem de Jesus, levanta-te e anda, o que podemos aprender, trazer para a prática da nossa vida na atualidade? Diálogo Espírita está no ar. O terrorismo é a mais nefasta praga do século XXI. Assim definiu a revista Veja na sua edição de 20 de julho último, ao comentar os fatos ocorridos em Nice, no sul da França, na semana anterior. Se em termos de saúde mental, os grandes vilões da atualidade são a ansiedade e a depressão, em nível espiritual, mas também com reflexos no mental, no social e até no físico, nós temos as obsessões. Por outro lado, um problema até agora insolúvel para governos, para as pessoas comuns, especialmente da Europa, da Ásia e da África e para turistas de todo o mundo, são os ataques terroristas. Mas aqui uma coisa tem a ver com a outra. Nós já tratamos aqui sobre obsessões, porém o enfoque pretendido hoje é sobre a possível influência de espíritos desencarnados como cúmplices ou até mesmo mentores desses ataques sanguinolentos que têm tanto pavor disseminado. Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez no Diálogo Espírita, no quadro Tema Livre, hoje na companhia do Parchen e do Joilson. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem. Muito bem. Como eu disse, nós já tratamos aqui em outras oportunidades, até já faz um bocadinho de tempo, sobre obsessões. Pois a gente vai fazer inicialmente uma recapitulação do que a gente já viu, do que aquilo que a gente estuda sistematicamente dentro das casas espíritas, porque é um verdadeiro flagelo na atualidade. Parche, eu gostaria então que você colocasse para os nossos telespectadores uma definição de obsessão e quais os tipos principais, segundo aquilo que a gente aprende nas obras de Allan Kardec. Bem, nós podemos começar definindo obsessão de uma maneira bem didática, colocando como domínio de uma mente, de um indivíduo, de um espírito, sobre outra mente, sobre outro indivíduo, sobre outro espírito. Isso aí manifestado em diferentes graus de intensidade. Nós vimos, e Kardec nos coloca desde o começo, que nós podemos ter basicamente três grandes tipos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, muitas vezes chamada de possessão. Na questão da obsessão simples, nós podemos definir que essa influência dessa mente externa, desse indivíduo, desse espírito sobre o outro, ele se dá pela intuição, por se colocar ideias, por incômodos físicos, por incômodos de sobressaltos espirituais, de medo, de angústia. E esse domínio, ele ocorre mais no campo subjetivo. Ele não se manifesta de uma maneira muito assintosa e é bastante fácil controlar isso. É aquilo que o pessoal chama normalmente de encosto, vulgarmente, né? Vulgarmente é isso mesmo. Quer dizer, você tem uma encosta, presença, mas não assedia de uma maneira muito implacável, muito agressiva. Muito agressiva, Traz né? um incômodo, né? Vamos dizer assim, a pessoa chega até a perceber o incômodo, né? Uma certa até mudanças, às vezes, em certos comportamentos, coisas pequenas, né? No nosso dia a dia, que a gente tem uma irritação, às vezes, coisa que nós... Uma dorzinha de cabeça chata que não coisa passa. que nós passamos no dia, às vezes a gente nem percebe. Alterações repentinas de humor, né? Exato. Na pessoa, variação de estados. O segundo tipo que nós temos que destacar é a fascinação. A fascinação é muito interessante, tem muita ligação com esse tema,
onde o domínio dessa mente, desse indivíduo, desse espírito sobre o outro, ele se dá pelo convencimento absoluto, ou seja, o obsedado passa a aceitar a ideia do obsessor, seja que tipo de obsessor for, como verdade absoluta e incontestável. Isso é muito perigoso, porque a pessoa perde o senso crítico com relação à realidade. A ideia do outro prevalece imensamente. Seria assim, eu tenho razão, você está errado. Sempre está errado, o único que está certo sou eu. Está todo mundo falando uma coisa e eu estou falando outra e eu sou o único certo. Ele perde a capacidade de julgamento, discernimento, né? Ele fica realmente... E passa a aceitar ideias muito estranhas. Até ele é perceptível por isso. A ideia às vezes é tão ridícula, tão esdrúxula, que a pessoa, mas como uma pessoa inteligente está aceitando isso? Né? E o terceiro tipo, que é extremamente grave também, onde nós temos o domínio completo do espírito, ou da mente, ou do indivíduo sobre o outro, em toda a parte física, em toda a parte psíquica, em toda a parte mental, podendo, nesse tipo de influenciação grave, obrigar o indivíduo obsedado a atos, inclusive físicos, não é? Contra a sua própria integridade, contra a da sua família. E é uma forma bastante complicada, difícil e às vezes cheio de dados aí na literatura que as pessoas não entendem, né? Como isso vem a ocorrer. A pessoa chega a cometer um ato e que depois, questionada, ela não sabe que foi ela que fez aquele ato. Para ela é como se ela não tivesse... Ela tivesse alheia do que aconteceu. E, no entanto, foi ela que praticou um ato, né? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos sim. Né, pessoal? Vocês estão falando aqui, eu estava pensando, né? Quando o indivíduo, às vezes, nós vamos ver aí com o Joilson, os tipos os agentes, quem é o agente ativo, quem é o agente passivo, há várias situações aí. Mas a gente fica pensando assim, né, Joilson, embora seja um assunto talvez um pouquinho pesado, mas quando há essas, às vezes, crimes passionais, quando mesmo que não chegue a tanto, mas quando há aquela situação de um ciúme mórbido, doentio, aquele sentimento de posse, né, esse seria, já então fazendo uma pergunta para você, em vez de começar pelo tipo mais comum, eu começaria por esse. Isso poderia ser classificado como um tipo de obsessão? Um tipo de obsessão, que seria de um encarnado para outro encarnado. É uma obsessão, quando tem esses ciúmes, essa coisa possessiva, né, que a pessoa tem, que não dá liberdade para o outro. A pessoa fica completamente cega, né? Fica cega. Esquece do mundo, ele faz qualquer coisa. Exatamente. Né? E ela acha que ela tem o domínio sobre o outro, não dá liberdade da outra pessoa. E isso nós vemos acontecer em casais, em ciúmes, até mesmo em caso de emprego, né, de empresas, a pessoa ela acha que ela é a dona daquela situação e na verdade não é. E quais os outros tipos que... Então, aí nós vamos encontrar também uma outra situação de obsessão, que é do desencarnado para o desencarnado. A coisa acontece no plano espiritual. Então tem seres que foram, digamos assim, se sentiram muito prejudicados, foram muito prejudicados durante a vida física, que quando passa para o lado de lá, quando ele desencarna, ele fica aguardando aquele que o prejudicou também chegar. E quando o outro chega, então ele domina aquela pessoa, ele aprende, e tem casos ainda de seres que são tão perversos que eles passam a dominar todo um grupo de espíritos que trabalham para ele, mas trabalham fazendo mal às pessoas. Então esse é o desencarnado para o desencarnado. É bom destacar que o processo obsessivo, ele sempre está caracterizado no obsessor o desejo do mal. Não existe obsessão do bem, não é? Mas existe assim, sempre voltado ao mal. Sempre voltado ao mal. A vingança, ao ódio, à raiva. Aí nós vamos encontrar também um outro tipo, que é a obsessão do desencarnado para o encarnado. Esse é o mais comum. É o mais comum, é o que a gente trabalha, nós trabalhamos nas sessões mediúnicas também, muitas situações, no sentido de convencer o desencarnado a deixar aquela pessoa que ele está atrapalhando. E é muito difícil isso, porque, na verdade, o obsessor, ele foi a vítima. Ele foi a vítima no passado, então hoje ele se acha na razão de cobrar aquilo que o que está encarnado hoje fez para ele.
É por isso que a gente não pode, a gente aprende isso, até para usar um pouco mais de fraternidade e caridade, por que não? No trato dessas entidades que se apresentam, não vê-lo como o algoz. Não, de forma como o inimigo não é o mal não. e o outro que o encarnado que é o bonzinho, o coitadinho. Exatamente. Porque a gente não sabe o papel que eles desempenharam no passado. Nós não Pode ser conhecemos o enredo dessa história, É. né? Então, é sempre no sentido do convencimento, de esclarecer, de trazer a luz do Evangelho para procurar despertar a mente daquele que está prejudicando, que se ele continuar, ele vai entrar num ciclo vicioso que sabe lá quantos séculos vão demorar para se resolver. Parchem, o Joilson faz esse tipo de colocação e eu pergunto para você o seguinte: nós espíritas, e nós somos um contingente pequeno mesmo aqui no Brasil, que é o maior país espírita do mundo, a gente tem esse trabalho de desobsessão. Aí eu pergunto, e como é que faz no resto do mundo, onde não há espiritismo, e esses espíritos, como eles são tratados? Porque aqui a gente tenta fazer essa conscientização para ele perdoar, para ele se afastar, para se desligar. Mas como é que onde não tem o recurso à terapêutica espírita, como é que esses espíritos são encaminhados para o plano espiritual? Na verdade, é uma pergunta muito interessante, não é? Esse processo ocorre no universo como um todo, não é? Ocorre nos mundos ainda onde não há o bem, e, por certo, ocorre em outros países que sequer aceitam a mediunidade ou sequer aceitam a própria doutrina espírita. Mas quando nós começamos a observar as terapias holísticas, essas pessoas são conduzidas para ela, onde se trata com energia, onde se trata com psiquismo, onde hoje mesmo se trata, ainda apesar de não comprovado, ainda ser teorias, a própria questão quântica, não é? Para que se trate as pessoas, porque a própria ciência já percebeu que foge da normalidade de uma patogenia orgânica ou simplesmente mental. Então há muitas terapias e Deus é justo e as pessoas acabam podendo acessar, mas é mais difícil. Mais difícil. Tem mais um tipo que falta o Joilson citar. Tem mais ainda? 2 ainda, né? Eu comentei 2, ainda temos mais 2. Você já citou 3. Falta um e... Que é o do encarnado para o desencarnado. Para o desencarnado. Mas isso nós vamos deixar para depois do intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre obsessões espirituais, cuja definição, o nosso companheiro Parchem aqui já deixou bem claro, difere um pouco daquilo que estão nos manuais da medicina. Eles têm algumas doenças específicas, obsessivo-compulsivo, e que não entram o componente espiritual. Mas nós falávamos antes do intervalo sobre os tipos, ou melhor, sobre os agentes ativo e passivo. Quem obsidia quem? E o Joilson já tinha mencionado
3 tipos, falta exatamente O qual? de encarnado para desencarnado. Um exemplo. Né? Exemplo. E aí, nesse caso, foge um pouco a regra da questão de querer fazer o mal para o outro. Porque pode acontecer, no caso, por exemplo, de uma mãe que tem aí que vem o filho a desencarnar, e a mãe fica com aquele pensamento no filho, né? Tem pais que não saem do cemitério, tem pais que não saem do quarto do filho que desencarnou, e fica chamando o filho no pensamento. E isso também é um processo obsessivo de encarnado para o desencarnado, não relacionado à questão do mal em si, mas vai acabar prejudicando aquele espírito, porque nós temos vários relatos da espiritualidade de seres que vêm depois nas reuniões mediúnicas e pedem para que os pais não ajam mais desta forma, que eles continuem a sua vida, porque ele está muito bem onde ele está. Então esse é um tipo de encarnado para desencarnado. Por ignorância, né? É, ignorância falta- não no sentido pejorativo, no sentido de que não pesado. conhece, né? A pessoa não sabe Desconhece. como que processa essa situação. E a doutrina espírita, ela prima pela tentativa, pela busca do esclarecimento nesse aspecto. Aí entra o problema da morte, né? De aceitação bem da morte e da sobrevivência, né, Parche? Exatamente, a doutrina espírita tem esse aspecto consolador que se dá exatamente pelo esclarecimento, do entendimento da continuidade da vida, do entendimento do que a pessoa não perde a sua identidade, conserva seu amor, conserva todas as suas ligações familiares. E à medida que a pessoa é esclarecida disso, ela percebe que está fazendo, entre aspas, mal e muda de atitude, o que é muito bom para a evolução de todos, não é? E por isso que a gente deve evitar também a situação de ficar falando mal de uma pessoa que desencarnou. Porque você vai atraí-la. Inclusive, André Luiz, no livro Ação e Reação, ele conta casos neste sentido, de alguém que ficou falando mal de um desencarnado e na noite ele veio para esclarecer Veio o fato. puxar o dedão do pé. Veio conversar com ele, né, no desdobramento pelo sono e explicar, ó, aquilo que você falou de mim hoje durante o dia não foi bem daquele jeito, não. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Agora, gente, a gente fez todo esse preâmbulo porque é realmente um capítulo importantíssimo dos estudos da doutrina espírita. E é fundamental a gente saber com quem está lidando, com quem está convivendo, que a gente não convive só com os encarnados, mas convivemos também com os desencarnados. Então eu queria colocar para vocês aí, se vocês concordam, qual é a opinião de vocês em relação principalmente ao modus operandi de alguns grupos terroristas atualmente, especialmente o chamado Estado Islâmico. Também tem o Talibã, a Al-Qaeda, o Boko Haram na África, que atua principalmente lá. Mas principalmente o Estado Islâmico, a maneira como eles recrutam, faz uma lavagem cerebral. Aí vocês não acham que existe a possibilidade de uma influência espiritual muito grande, até como eu coloquei no início, de que sejam cúmplices e talvez até mentores, aqueles indutores para chegar a essas pessoas num grau de insanidade, de um sadismo impressionante, de não se importar com a destruição, com a dor de criança? Qual é o valor que existe por trás disso aí, né, Parche? O que você acha? Na verdade, nós temos que analisar 2 fatos que são incontestes. Primeiro, a sintonia mental e espiritual que nós fazemos. Quando nós nos dispomos por falhas e esses grupos arrecadam esses jovens, não é? A partir da insatisfação, da revolta pessoal de cada um, e você passa a vender ideias que vão sendo assimiladas, você assimila a corrente como um todo, de todos que pensam com aquele mesmo tipo de pensamento. Isso já cria essa massa sem consciência, porque praticamente se obtém um processo de fascinação de um grupo. E a gente pode até dizer que é do encarnado para o encarnado, né? Exatamente. E a segunda coisa que acontece é a seguinte: se eu sintonizo com os encarnados, sintonizo com os desencarnados, que querem exatamente aquele tipo de dor, de sofrimento, e aí amortece completamente a mente, né? O discernimento desses jovens, dessas pessoas que acabam cometendo esses atos bárbaros. Então, sem sombra de dúvida, nós temos um forte grau de influenciação espiritual e um forte grau de processos obsessivos, talvez não tão tradicionais como a gente costuma colocar, mas é um dos componentes, com certeza. E aí nós vamos perceber a importância de nós termos, buscar a questão da evangelização.
de buscar cada vez mais essa divulgação dos ensinamentos evangélicos, das boas práticas, das boas ações, porque essa situação toda acontece porque o jovem, e nós vemos que são jovens aí na casa dos 18, 20 anos que são recrutados, porque a pessoa parece que ela não tem um objetivo de vida. E é importante que isso seja mudado. O problema, né, Joilson e Parchin, é que essas pessoas, existe um outro componente que inegavelmente, que é o fundamentalismo religioso por trás. Então essas pessoas são impermeáveis a quaisquer outras ideias que não sejam aquelas com as quais elas foram doutrinadas, ou foram doutrinadas desde a infância, ou se apaixonaram, né, digamos, adotaram num determinado momento de sua existência. Então, eu não sei, eu realmente, se me perguntarem qual é a solução, eu não tenho solução. Claro que a solução seria essa, mas para atingir essas pessoas, no momento é uma coisa utópica, né, Parcha? A sociedade teria que mudar como um todo o seu comportamento, porque o comportamento que leva ao isolamento, que leva à rejeição, que leva à discriminação, são fortificadoras. Enquanto a sociedade não mudar como um todo, vai ser muito difícil combater. Por isso aquela colocação de que é a grande praga deste século. Pois é. Você queria completar alguma coisa? E isso vai alimentar, ajuda a alimentar as mentes que estão do outro lado, que fortalece a indução em cima desses grupos. Estabelece um círculo vicioso, Exatamente. um circuito fechado de influência, encarnado para desencarnado. E aí a coisa vai bem além disso, porque muitas das vítimas que perdem a sua existência, às vezes passam para lá de lá. Continuam no mesmo processo. Esse comportamento tinha um nome antigo que cabe muito bem, chama-se hordas. Hordas, é verdade. Bem, meus irmãos, nós estamos aí chegando ao final do nosso tema livre de hoje. Fica mais uma vez o nosso convite para que você procure uma casa espírita, procure a literatura espírita, que é muito rica, tem um manancial extraordinário de pontos que, como viram, a gente não fecha a questão aqui, não somos donos da verdade e não temos condições de resolver os problemas do mundo, mas a gente tem uma maneira de olhar com uma perspectiva diferente. Uma outra oportunidade que sabe a gente olhe, e a gente já abordou aqui essas tragédias coletivas, o que acontece com as vítimas também. Então Deus realmente olha por todo mundo e tudo bem, mas nós temos que fazer o esforço para tentar, como o Joilson disse, de alguma maneira, ir melhorando o nosso redor, as pessoas que estão mais próximas, para que se estabeleça uma grande corrente do bem, de amor, de perdão, de tolerância. Muito obrigado, um abraço a todos, segue o nosso programa com o Cristo e nós no terceiro milênio. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje refere-se àquela passagem evangélica que normalmente a gente intitula, né? Levanta-te e anda, referindo-se às curas proferidas por Jesus e que às vezes nós almejamos também alcançar em nossas vidas. O tema da cura sempre nos interessa, mas convém examinar a passagem evangélica e ver o que nós podemos extrair da lição do Cristo que se aplica ainda aos nossos dias. Quando Jesus estava se aproximando de Jerusalém, ele parou perto de um tanque que havia na entrada da Porta das Ovelhas em Jerusalém, com uma grande área em volta, onde ficavam enfermos, paralíticos, coxos, pessoas cegas, pessoas surdas, todo tipo de enfermidade. Naquela época quase não havia tratamento e as pessoas se aglomeravam em torno dessa piscina de Betesda, esperando, segundo a crença popular, que as águas se agitassem. De repente, um anjo movimentaria as águas e o primeiro que descesse à piscina se curaria. Jesus ficou observando aquelas pessoas, certamente com aquele amor, aquela piedade que ele tem até hoje por nós, não é? Quando precisamos dele, quando estamos doentes. E havia um homem esperando ao largo da piscina, paralítico, que as pessoas comentaram que ele estava há 38 anos doente, buscando a cura. Jesus, com muita pena, se aproximou dele e perguntou: "Queres ficar curado?" E o homem respondeu: "Eu quero, Senhor. Mas eu preciso mergulhar primeiro na piscina, assim que as águas se agitarem, e eu sou paralítico. Quando eu consigo chegar até a beira d'água e entro, outro já entrou na minha frente, e eu nunca consegui ser curado."
Jesus o fitou e falou: levanta-te, pega a tua cama e anda. E o homem imediatamente ficou são. Pegou a sua cama, andou e foi se apresentar no templo conforme mandavam os preceitos. E era sábado. E os sacerdotes, vendo que alguém havia curado no sábado, se indignaram. Como muitos religiosos de hoje, quando olham as bênçãos, antes inquirem das suas fontes, de que forma aconteceu, em vez de glorificarem, não é, a bondade divina quando ela age. Procuraram o defeito, quem curou no sábado, quem infringiu a lei. Mas o homem não sabia quem o havia curado. Porém, Jesus entrou no templo um tempo depois e encontrou o ex-paralítico. E olhou e disse: ficastes curado? Presta atenção, vai e não peques mais. E, com essa advertência, ele nos deu outra grande lição que nós podemos aplicar aos nossos casos. Em primeiro lugar, a misericórdia do Cristo nos alcança quando nós temos condições e vontade de nos ajudarmos. A primeira pergunta que ele fez ao paralítico foi: queres sarar? Queres te curar? Nós precisamos pensar se estamos dispostos a sacrificar o nosso comodismo, né? As nossas vantagens imediatas, para adquirirmos a cura definitiva. De que forma isso pode se dar? No Espiritismo nós aprendemos que tudo aquilo que nós fazemos ao outro, conforme as lições de Jesus, antes ficam registrados aqueles atos, aqueles pensamentos, aquelas emoções expendidas em nós mesmos, registrados na nossa alma, no corpo do nosso espírito. Esses registros, quando são positivos, eles produzem a cura e a saúde. Quando são negativos, nos trazem as doenças. Quando Jesus afirmou: vai e não peques mais, ele estava nos ensinando que são as nossas falhas, a nossa negligência, o desejo de mal ao próximo que atraem a doença. E nos ensinando que, a partir do momento em que possamos começar a trabalhar pela cura dos outros, repartirmos com generosidade aquilo que temos, nós estamos endereçando um apelo a Deus para que nos devolva aquilo que damos, registrando em nós as causas positivas da nossa própria cura e melhora. Quando buscamos, então, a saúde, temos que fazer como o paralítico, levantar-nos com decisão e andar, e não pecarmos mais, quer dizer, não agirmos no mal. Generosidade, desapego, partilha, são as condições da nossa saúde espiritual. E a nossa saúde espiritual modifica e altera as condições da saúde do nosso corpo. Saúde com Jesus, portanto, é amar a si mesmo, é amar a Deus, é amar ao próximo, é servir com generosidade e desprendimento as forças positivas da vida. Permaneçam conosco, muita paz a seu coração. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro Espiritismo, Jesus de Novo na Terra, de autoria de Adilton Pugliese. É constituído por 52 crônicas que realçam a conexão entre os ensinamentos morais do mestre e a substância dos postulados científicos, filosóficos e éticos da doutrina espírita. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba para adepr@adepr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.